responsabilidade, né, que recai e sempre vai recair única e exclusivamente ao vendedor quando uma venda não acontece, por qualquer motivo que seja. Então, se você de repente trabalha com produtos de alto valor agregado, serviços, software, automação comercial, hardware, enfim, não importa. Você trabalha com produtos que requerem algum tipo de consideração por parte do cliente para poder contratar, é certo que, se por qualquer motivo que seja a venda não acontecer, muito provavelmente o motivo disso é porque você, como vendedor, não conduziu essa venda de forma correta. Você não foi o que a gente chama de maestro da venda no momento de fazer essa condução. E por que que isso acontece? Porque normalmente, quando a gente fala de vendas de produtos que requerem certa consideração por parte do cliente para contratar, que não são produtos que ele compra por impulso, o vendedor normalmente não efetua essa venda sozinho. Muitas vezes ele precisa de diversas peças que precisam ser encaixadas dentro de uma linha, de uma sequência de tempo lógica, e ele também muitas vezes precisa envolver várias pessoas dentro do cliente. Então, às vezes não é uma pessoa só que vai participar dessa venda ou que vai considerar essa compra. Vão ter 2, 3, 4 pessoas ali envolvidas, e o vendedor, como maestro desse tipo de venda, precisa organizar essas peças, precisa organizar esses estágios para que isso aconteça de uma forma eficiente e a venda, no final das contas, se concretize. O ponto no final do dia é esse. Muito bem, vamos falar então, vamos entender um pouco quais peças são essas, para que você depois consiga refletir a respeito do que a gente está falando, para poder organizar as coisas na sua cabeça. Então, pensa comigo a seguinte situação. Você vai até um cliente, faz um mapeamento de um determinado negócio, e aí você vai até o cliente e percebe que de repente o cliente ele vai envolver 2, 3 ou 4 pessoas para poder fazer uma tomada de decisão. E essas pessoas, elas têm uma característica mais técnica. Então, no momento em que você for apresentar o produto, você vai precisar envolver pessoas mais técnicas da sua empresa. Sei lá, um pré-vendedor, por exemplo, se você de repente é uma empresa que trabalha com negócios mais elaborados e tudo mais, de repente você tem um pré-vendas técnico para poder fazer a avaliação do negócio. Você vai muitas vezes precisar envolver, às vezes, um fabricante, às vezes o teu fornecedor de software, às vezes alguém do desenvolvimento de produto e tudo mais. Você vai colocar todas essas pessoas dentro de uma sala. Então você, enquanto vendedor, é responsável por fazer com que uma agenda, por exemplo, disso aconteça, envolvendo todo mundo da área técnica e todo mundo do cliente. Muito bem, aí você vai se ver sentado muitas vezes numa sala com 4, 5, 6, 8 pessoas. Beleza. O teu time técnico começa a fazer a apresentação. E por qualquer motivo que seja, a apresentação não vai bem, sei lá, acontece um problema, e aí no momento lá da apresentação vocês não estavam preparados e a coisa não estava muito legal, e o cliente também demonstra pouco interesse e tudo mais. O que você precisa refletir? Numa situação como essa, você pode, como vendedor, apontar o culpado em vários casos. Você pode apontar o culpado no teu time de pré-vendas, que foi técnico demais, em alguém muito técnico que você levou, que muitas vezes não tem muito tato para lidar com o cliente, que foi lá e deu uma porrada no cliente desnecessária, do tipo, cara, olha, o que você está pedindo aí é impossível fazer, nesse preço aí que você quer não tem como, vocês vão se ferrar. Mas a gente sabe que às vezes o pessoal da área técnica, por mais que não queira, dá esse tipo de conselho para o cliente e a coisa acaba desandando um pouco, saindo um pouco daquilo que deveria ser. Então isso pode acontecer também. Pode acontecer da apresentação ter sido mal estruturada, o roteiro ter sido ruim e o cliente no meio do caminho ter perdido o interesse e passou a não ver mais os benefícios da sua solução porque, sei lá, ficou desinteressado por qualquer motivo que seja. Cara, independente do que aconteça ali na hora, o que você como vendedor precisa refletir? No final do dia, toda a responsabilidade por essa venda não acontecer vai recair sobre você. E o principal motivo disso é que muito provavelmente dentro dessa sala onde você vai estar, você vendedor é o único pago exclusivamente para fazer essa venda acontecer. Eu vou repetir. Mesmo numa situação
onde você tenha 8, 9, 10 pessoas envolvidas, seja do lado do cliente, seja do lado da tua empresa, pessoas da área técnica, pessoas de pré-venda, pessoas do fabricante, pessoas do cliente, todos ali naquela sala muito provavelmente têm outras atribuições e o único pago exclusivamente para fazer aquele negócio acontecer é você, o vendedor. Então, olhando por esse lado, você, no final do dia, vai ser responsabilizado. Independente se o teu time técnico não fez uma boa apresentação, o teu time de desenvolvimento, de repente, foi mal educado com o cliente demonstrou desinteresse. Não importa o que foi que aconteceu. No fim do dia, o vendedor tende a ser responsabilizado por um negócio desse quando ele fracassa. Ah, Vitor, mas o que eu faço num caso como esse? Porque tem uma série de coisas ali que não estão sob o meu controle. Eu estou orquestrando todas essas peças, mas eu não tenho controle sobre o que essas pessoas vão falar, eu não tenho controle sobre o que vai acontecer de fato lá na hora. Isso é uma meia-verdade. Você pode não ter controle daquilo que vai sair da boca das pessoas, mas você tem controle sobre a preparação. Então, se você, antes da reunião, procurou entender com o cliente quem seriam as pessoas que estariam lá dentro daquela reunião e qual é a expectativa que eles têm em relação àquilo que vocês vão mostrar, você consegue preparar melhor o seu time, então você consegue brifá-los. Olha, estarão presentes na sala essas pessoas com esses cargos, as dores atuais são essas e a expectativa que eles têm são essas daqui. Elencar isso, colocar para o seu time de produto, de desenvolvimento, de apresentação, olha, nossos produtos estão prontos para mostrar isso, a gente tem como mostrar isso que o cliente quer ver. E aí se o pessoal já começar com, não, veja bem, tal, não sei o que, fala, gente, ok, se não tem como preparar uma base para mostrar tudo, quais são as alternativas que a gente vai levar para o cliente? Porque se a gente não tiver com isso daqui, esse mínimo de coisas que o cliente falou na nossa mão para poder mostrar, o cliente vai dar pau na gente. A gente vai sair dessa reunião em maus lençóis. Então, o que é que a gente faz como paliativo para poder mostrar isso para o cliente? E aí você tem que organizar essa agenda. Você tem que organizar esse fluxo. Inclusive, já pensando no discurso que você vai usar para, de repente, não dar uma boa notícia para o seu cliente. Em especial, uma boa notícia, uma má notícia, na verdade, é que você poderia ter dado na primeira reunião ou no primeiro contato e você esperou agora a apresentação para dar. Vai parecer para o cliente que você estava buscando um salvador da pátria, que alguém da área técnica matasse no peito e resolvesse esse problema, e isso também vai parecer para o seu time da área técnica, ou vai parecer que você estava enrolando ele. Então entenda o seguinte, se você já teve um primeiro contato com o cliente, onde você fez uma avaliação, você já sabe que você vai ter más notícias a dar para ele, cabe a você avisar quem vai apresentar o produto que isso pode acontecer e juntos vocês já prepararem discursos. Vocês já estarem preparados e encaixar isso em momentos certos. Que momento certo? Pô, eu tenho uma excelente notícia para dar para o cliente, na sequência eu venho com uma má. Eu tenho uma outra excelente notícia para dar, na sequência eu venho com outra má. Você orquestra essa reunião e deixa que essa reunião aconteça de uma forma que você demonstre o tempo inteiro que está no controle da situação. Se você marca uma reunião como essa de apresentação, você coloca a sua área técnica para apresentar, interagir 100% com o cliente, você fica calado na reunião, você acabou de mandar para o cliente a mensagem de que você não resolve nada. Você está lá pura e simplesmente com um único papel. Pegar este cliente para pôr com essa área técnica e falar assim, se virem e conversem. Já parou para pensar que esse cliente, que muitas vezes está escaldado, se ele está contratando o teu produto é porque eventualmente ele já teve uma frustração ou uma má experiência com outro fornecedor, já passou por isso?
e tá vendo de novo um filme na cabeça dele, falando assim, puxa vida, mas o fornecedor atual que eu tenho aconteceu a mesma coisa. Caramba, o Vitor pareceu um cara tão diferente lá na primeira reunião que a gente fez, quando ele veio aqui avaliar nosso cenário. Tô vendo que ele é igual aos outros. Ele não tá preocupado comigo. Ele só tá preocupado em vender. Então, por mais que isso seja, entre aspas, verdade, no fim do dia, você como vendedor tem como principal função fazer um negócio, fazer esse negócio chegar até a sua empresa, para que o time de implantação cuide depois, ainda assim você não pode demonstrar para o seu cliente que você não está preocupado com o negócio dele. Você não pode, em hipótese alguma, demonstrar para o seu cliente que a sua única função é essa. Porque no fim do dia você sabe que não é. Você vai ter que voltar nesse cliente depois para vender de novo para ele. Você tem outras coisas para poder vender para esse cliente, você precisa conservar relacionamento. Esse cliente vai te indicar. Esse cliente tem potencial de gerar novos negócios para você. E não pode ser responsabilidade exclusiva da área técnica manter esse relacionamento. Você, como vendedor, tem que estar presente, tem que estar lá do lado do cliente também. Então, por conta disso, o seu processo comercial tem que ser conduzido por você. Porque caso você não conduza, você depois vai ser responsabilizado pela venda que não aconteceu. Óbvio que nenhum vendedor tem que vender todos os negócios. Você não pode, em hipótese alguma, achar que você vai fazer todos os negócios. Isso não existe vendedor perfeito. 10 de 10, não tem como, impossível. Uma hora ou outra, um negócio ou outro você vai perder. Agora, uma coisa é perder o negócio conduzindo ele, entendendo em que momento o negócio foi perdido. Poxa, eu perdi porque, sei lá, o produto não atendeu a expectativa do cliente, por mais que a gente tenha argumentado, o cliente viu na concorrência uma coisa diferente. Ou, putz, a gente perdeu porque, infelizmente, lá a nossa base de apresentação não estava 100% pronta, o cliente queria ver um negócio ali, a coisa não rolou do jeito que deveria, embora eu tenha endereçado isso para a área técnica, não houve tempo hábil de preparar, e a gente não conseguiu montar um discurso para provar isso para o cara, para o cliente. Então você, vendedor, precisa ter ciência disso, precisa estar muito claro isso na sua cabeça. Você é o único responsável pela venda acontecer ou não. E você também é o maestro que precisa conduzir, fazer essa venda acontecer, cada etapa no seu lugar, para aumentar a chance. Porque caso contrário, você não está sendo um vendedor. Você está sendo único e exclusivamente um tirador de pedido. E veja, se você até hoje na sua vida atua dessa forma, tudo bem, você tem tempo de mudar. Tem tempo de tomar a rédea da negociação para você. Porque no fim do dia, também é isso que o dono da empresa que te contrata espera que você faça. Ele quer que você tome as rédeas da situação. Ele quer que você conduza a venda. Essa é a expectativa dele. E você, como vendedor que pretende vender várias vezes para esse cliente ao longo do tempo, precisa ter ciência absoluta disso. Guarda como mensagem final o seguinte: o vendedor, ele tem o interesse de vender. O cliente só tem o interesse de comprar. O único interessado em vender numa transação comercial é o vendedor. Por maior que seja o desejo de compra de um cliente, ainda assim, o interesse maior de venda sempre vai ser do vendedor. Qualquer coisa diferente disso é balela, pessoal. Fechado? Eu espero que você, a partir de agora, comece a conduzir suas vendas como um maestro. Entenda que você é o maestro dentro da banda que precisa organizar todo esse fluxo de informações e você é o responsável por fazer com que isso aconteça da melhor forma possível para que a venda aconteça depois. Fechado? Obrigado.